Seguidamente, damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente conferencista, Emanuel Costa Santos, abogado, maestro en Derecho Constitucional y estudiante de doctorado en Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, ganador del segundo concurso de pruebas y títulos para otorgamiento de delegaciones del registro, realizado por el distinguido Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, y del cuarto curso iberoamericano de Derecho Registral, realizado por la Facultad de Derecho ESADE, Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Actualmente es registrador público del segundo registro de inmuebles y anexos de Araraquara, Sao Paulo, Brasil. El doctor Emanuel Costa expondrá la conferencia titulada El Registro Público de Brasil y el Acceso a la Información. Doctor Emanuel Costa Santos, los saludamos desde Iquitos, Perú. Bienvenido, lo escuchamos con atención. Adelante. Empiezo saludando a Dr. Harold Tirado Champagnat, Superintendente Nacional de los Registros Públicos do Peru, agradecendo-lhe calorosamente a oportunidade de representar o Brasil nesse importante evento. Agradeço a doutora Birna Portocarreira Marquilho, jefa da Zona Registrada número 4, sede Iquitos, e a meu amigo é o Dr. Blas Rios, por la invitação, e a todos os membros organizadores do evento por sua dedicação e ajuda. Saludo ao eminente Dr. Daniel Eduardo Tarrilho Montesa, presidente do Tribunal Registral, por compartilhar comigo esta parte do evento. Também envio saludo a todos os participantes e subscritores, em especial a nossos amigos registradores de Peru, Costa Rica, Brasil e outras localidades, quienes com suas ações hacen realidade os direitos fundamentais em la maior relevância para suas sociedades e seus cidadãos. Pido permisso especial para continuar com a apresentação da ponência em português, arrojando a todos de nosso portunhol, para superar as dificuldades derivadas do uso do português, as pantalhas de PowerPoint estão em espanhol. Caros amigos, o tema que nos foi proposto foi o registro público no Brasil no acesso à informação. Por certo, um tema amplíssimo, e nós fizemos uma escolha para deixar o mais claro possível aos amigos a forma pela qual se estruturam as leis no Brasil, e especialmente as leis de registros públicos, trazendo aos participantes algumas novidades no campo legislativo. Na famosa pirâmide de Kelsen, as leis no Brasil se constituem ou se estruturam partindo da Constituição Federal. Percebam que nós destacamos, dentre os tipos normativos, 4. A Constituição, as emendas à Constituição, as leis ordinárias e as medidas provisórias. Evidentemente, os outros tipos normativos também são muito importantes, mas estes se destacam mais na nossa esfera de atuação nos registros públicos no Brasil. No dia 5 de outubro de 1988, se iniciou o marco constitucional que atualmente vivemos no Brasil. Foi quando foi promulgada a Constituição vigente. Essa Constituição, relativamente ampla, ela tratava não somente da formação do Estado, sua estruturação, a estruturação de seus poderes, os direitos políticos, os direitos fundamentais, mas trazia, assim como traz até hoje, diversos outros elementos importantes para a sociedade que, por bem, o legislador constituinte achou necessário introduzir no texto constitucional. E lá no artigo 236 da Constituição Federal está a disciplina básica da atividade notarial e registral, que nós vamos ver mais adiante. As emendas à Constituição, por certo, o próprio nome já diz, são aquelas alterações necessárias. A Constituição tem um rito rigoroso para alteração, mas ao mesmo tempo que se pretende que a Constituição seja rígida, a emenda visa adequar o texto constitucional às necessidades de seu tempo, sem que seja necessária uma quebra constitucional. As leis ordinárias, nós veremos, elas são as leis que mais fazem impacto na atividade registral. E as medidas provisórias são aqueles atos do Poder Executivo Central, ou seja, editados pelo Presidente da República, que tem força imediata de lei ordinária. Porém, ela tem um prazo de duração, um prazo de validade, que se não sancionada a medida provisória, ou não aprovada a medida provisória,
pelo parlamento brasileiro, ela perde o vigor. Mas ela, naquele período em que ela foi editada, enquanto ela está vigente, ela tem força de lei. Então, nós fizemos esse panorama da estruturação das leis no Brasil. Constituição Federal, emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, etc., que está lá no artigo 59 da Constituição Federal. E a nossa estruturação legislativa em registros públicos, como que ela se dá? Ela também se dá com uma base constitucional, aquele já mencionado artigo 236 da Constituição Federal. A partir dele se estruturam os tipos, o serviço registral. A partir dele também se estrutura a Lei Federal 8935, que regula as atividades notariais e de registro no Brasil, e ele é um dos fundamentos de recepção da Lei 6.015, não o único no texto constitucional. Perceba que a Lei de Registros Públicos ela é de 1973. Ela é, portanto, anterior à Constituição Federal de 1988. Mas ocorre no Brasil, como, por certo, ocorre em outros lugares do mundo, o fenômeno da recepção. Aqueles textos legais anteriores à Constituição são recepcionados por ela. E se, eventualmente, eles estiverem em contradita ao texto constitucional, cabe ao Supremo Tribunal Federal, por meio próprio, dizer que não foram recepcionados. E a Lei Federal 6.015, ela é uma lei recepcionada pelo nosso texto constitucional. Então, apesar de anterior à Constituição Federal, ela rege a prática dos atos registrais no Brasil. Existem outras leis importantes, mas que para o tema proposto, elas ficam como citação para pesquisa. O Código Civil, a Lei de Incorporação de Corporações e Condomínios, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, a Lei de Regularização Fundiária, que tem tido grande impacto no Brasil recentemente. Mas essas são leis para possível estudo, aprofundamento. Para o tema proposto, que é a compreensão do registro público no Brasil e o acesso à informação, nós vamos nos fincar, nós vamos nos manter nessas três bases normativas: a Constituição Federal, a Lei Federal 8935 e a Lei Federal número 6.015. Como dissemos aos amigos, tem uma característica muito interessante no sistema registral brasileiro. Ele possui fundamento constitucional. Ele é previsto, antes de tudo, no texto constitucional. E o que o texto constitucional diz sobre a nossa atividade? Primeiro, que ele é exercido por um particular. Qualquer particular, não, por uma pessoa física, que recebe a delegação do poder público por prévia aprovação e concurso de provas e títulos. Então, como que se acessa ao serviço de registro? Como se torna um titular de serviço de registro no Brasil? Prestando um concurso rigoroso, que normalmente demora cerca de 2 anos para a sua conclusão, em que há algumas etapas. A etapa de uma prova seletiva, com normalmente 80, 100 questões de múltiplas escolhas, uma etapa de provas escritas, uma etapa de exame oral, etapa de teste psicotécnico e, finalmente, prestação de informações e, se aprovado, assunção da delegação notarial ou registral. Essa é um marco. Esse é um marco, apesar das constituições anteriores também, da legislação anterior, prevê também a realização do concurso. Esse foi um marco muito importante, porque, de fato, o concurso público e universal ganhou bastante vigor a partir da introdução do texto constitucional de 1988. Ele também diz que a responsabilidade civil e penal dos notários e dos registradores será regulada por lei. Que tipo de lei? Voltando àquela primeira tela. Pela lei ordinária. Isso já foi feito? Já, pela Lei Federal 8935 de 94. Essa lei, ela trata da atividade notarial e registral, quem a exerce, por que modo, como se dá a realização do concurso, quais são as características necessárias para que a pessoa possa exercer o concurso, como se dá a gerência e a administração, quais são os colaboradores que podem trabalhar no cartório, quais são os deveres do notário e do registrador, quais são também os seus direitos. Essa lei rege a atividade notária de registro. Percebam, ela não rege a prática do ato registral.
tampouco a prática do ato notarial, mas a atividade notarial de registro, e inclusive a responsabilidade civil e penal de seus titulares e seus agentes. Outra coisa importante que deflui do texto constitucional: os seus atos são inspecionados, fiscalizados pelo Poder Judiciário. Essa fiscalização não se limita ao Poder Judiciário verificar o ato já praticado, mas também inclui uma potestade, um poder regulamentador do poder atribuído ao Poder Judiciário. É ele que vai regulamentar os textos legais, dizer como que determinado tema há de ser tratado pelos notários, pelos registradores, no exercício das suas funções, sobretudo visando a uniformização desses temas, ou do trato desses temas. Também compete ao Poder Judiciário, em procedimentos de dúvida, procedimentos administrativos, verificar se determinadas exigências, notas de exigências ou notas de erros, conforme a localidade, estão de acordo e devem permanecer, ou se não, eles afastam e aquele título que o cidadão apresentou a exame pelo cartório deve ser registrado, afastando-se eventual exigência. Então, percebo que o Poder Judiciário tem um papel bastante relevante, que se inicia desde a organização dos serviços, com propositura de lei de organização de serviço, com edição de provimentos, que visam regulamentar a atividade e mesmo após o exercício da atividade, seja numa eventual qualificação negativa, ou seja, no eventual exame negativo do título, seja numa fiscalização a posteriori, a presença do Poder Judiciário é central. Então, basicamente, nós temos aí um exercício da atividade por particular, por delegação do Poder Público. Qual esfera do poder público faz essa delegação? Poder Judiciário também, após a realização do concurso de provas e títulos. Nós temos a atividade regulada por lei e que tem a fiscalização exercida por quem? Também pelo Poder Judiciário, que também edita normas técnicas para fins de execução desse serviço. E, finalmente, como se dá a remuneração? Isso também é previsto no texto constitucional. A remuneração se dá, como em outros países, por emolumentos. Agora, no Brasil, o entendimento da nossa Suprema Corte é que os emolumentos têm natureza jurídico-tributária de taxa. Agora, apesar de eu, pessoalmente, ter um trabalho científico em sentido diverso, devo aqui consignar que os emolumentos, na nossa legislação, de acordo com a nossa jurisprudência, de acordo com a compreensão da nossa Suprema Corte, é uma natureza jurídica de taxa. Aqui, já nos aproximando do tema que nos foi proposto, nós vamos ainda extrair da Constituição Federal o que dispõe o artigo 37. O artigo 37, ele versa sobre os princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. Ou seja, o agente público ele deve atuar conforme a lei, deve ser impessoal, deve tratar a todos de uma maneira similar, sem favorecimentos, deve atuar com retidão, com correção, deve ser eficiente, buscar atender da melhor maneira possível os reclamos dos cidadãos, em termos de prestação de serviço, e deve primar os seus atos pela aplicação do princípio da publicidade. Publicidade aqui no sentido bastante amplo. Ainda nós não estamos falando, evidentemente, da publicidade registral, nós estamos falando da administração pública. Mas fica a pergunta, Emanuel, esses princípios se aplicam também aos oficiais de registro? Sim, eles também devem, não obstante não integrem no sentido estrito a administração pública, eles devem observância a esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Percebam que nós extraímos da Constituição Federal a própria fundamentação de existência, requisitos de validade do nosso sistema registral. Extraímos da Constituição Federal que a publicidade é um princípio a ser observado e vamos verificar que nas legislações que tratam do tema, aquelas leis ordinárias que tratam do tema, seja da regulação da atividade, seja da regulação dos registros públicos, nós vamos extrair que a publicidade também é um requisito essencial no sistema registral brasileiro. Primeiro, vamos falar dos princípios finalistas da atividade notarial e registral, ou seja, aqueles princípios que justificam a própria existência da atividade. Eles estão lá no artigo 1º da Lei Federal 8935/94, aquela lei que regula as atividades de notários e de registradores. Então, o princípio da publicidade, da autenticidade, da segurança aqui, sobretudo da segurança jurídica, e da eficácia, que é diferente de eficiência. Se eficiência é realizar da melhor maneira possível, da maneira mais célere, da maneira mais rápida, e buscando atender de uma maneira célere o interesse do cidadão, a eficácia se preocupa com a validade. Não basta que algo seja feito rapidamente, mas que seja ineficaz. Ou seja, ele tem que produzir os efeitos que se espera daquele ato. Então, lá na legislação infraconstitucional, a preocupação será com a eficácia do ato jurídico, ou seja, com a produção de efeitos que se espera daquele ato jurídico. Ok? Isso nós temos na lei que rege a atividade notária de registro. Quando nós vamos para a nossa lei de registros públicos, aquela que vai dizer quais são as competências de cada um dos registros, registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro de títulos documentos, registro de pessoa jurídica, como que se organizam esses serviços, a ordem de serviço a eles aplicada, quais são os princípios que os regem. Nós vamos verificar logo no artigo 1º que há uma coincidência parcial entre os princípios finalísticos da atividade previstos na Lei 8935 com os princípios dos registros públicos previstos na Lei 6.015. Veja que o princípio da atividade notarial e registral, aqueles princípios se aplicam tanto aos notários, aos tabeliães, quanto aos registradores. Já os princípios previstos na Lei de Registros Públicos se aplicam exclusivamente aos registradores. E nós vamos verificar que também são princípios que devem ser observados no sentido da concepção final do serviço, o da autenticidade, o da segurança, o da eficácia, mas não no artigo 1º da publicidade. Veja que nós estamos falando de uma lei de 1973, que também tratava, e trata até hoje, da publicidade, mas não tratava com este grau de relevância já em seu artigo 1º, mas tratava com um grau de detalhamento, aonde nos artigos 16 a 21 da Lei 6.015 de 1973, a chamada Lei de Registros Públicos. Ela seria o equivalente, para quem conhece o sistema espanhol, à lei hipotecária espanhola. Então, nós verificamos de novo que quer na lei que rege a atividade dos notários e dos registradores, quer na lei que trata da prática dos registros públicos, nós vamos verificar a publicidade presente, publicidade relativa aqui, aos atos jurídicos que são submetidos aos registros públicos. Agora sim, nós já estamos nos aproximando definitivamente do tema que nos foi proposto. Características da publicidade na Lei de Registros Públicos. E aqui vai um toque pessoal, a forma como compreendo essa questão da publicidade. Primeiro, eu vejo a questão da publicidade do direito, daquele direito que é inscrito. Nós devemos lembrar que aqui no Brasil vigora um sistema de registro de direitos. Quando se registra, nós vamos verificar o registro normalmente como uma condição de eficácia de determinado ato e de oponibilidade desse ato a terceiros. Vou pegar um exemplo simples. O Blas
proprietário de um imóvel, ele tem a matrícula desse imóvel, que é aquele documento que descreve o imóvel, diz quem é seu proprietário e nele constam todas as alterações. O Blas figura como proprietário desse imóvel. Enquanto, vamos supor que o Blas transferiu esse imóvel por escritura para mim, vendeu esse imóvel, fez uma escritura no tabelião, fez um contrato passível de registro e passou este contrato para mim. Enquanto eu não registrar este contrato, se terá como presunção que o Blas é o proprietário do imóvel, certo? Porque o registro gera essa eficácia e gera oponibilidade a terceiros. Todos os terceiros verão o Blas como proprietário, não verão o Emanuel como proprietário. O Emanuel só assumirá esta condição perante terceiros de proprietário a partir do momento que ele fizer o registro do seu título aquisitivo. E só a partir desse momento a sua propriedade será eficaz. Ele surtirá os efeitos que se espera da prática daquele ato registral. Enquanto este documento estiver nas nossas gavetas, não se há como cobrar de terceiros o conhecimento daquele direito. Então, a publicidade, ela já gera um efeito muito importante, que é de oponibilidade a terceiros. Aqui no Brasil, existe além do registro de imóveis, existe o chamado registro de títulos e documentos. Aqueles documentos que não competem ao oficial de registro de imóveis, não competem ao oficial de registro civil de pessoas naturais, que cuida do nascimento, casamento, óbito, e não compete ao oficial de registro de pessoas jurídicas, que cuida da regulação das pessoas jurídicas simples, associações, fundações. Aqueles documentos que não competem, normalmente competem residualmente ao registro de títulos e documentos. Tem casos que são próprios do registro de títulos e documentos, mas aqueles que não cabem para outro é de competência do cartório de títulos e documentos. E lá existe um registro chamado registro de guarda e conservação. Este registro visa o quê? Comprovar a data, mas serve hoje como uma espécie, até por uma mudança legislativa, como uma espécie de cofre em que a pessoa guarda aquele documento. Ela tem acesso àquele documento e não todo e qualquer terceiro. Esse registro para guarda e conservação já se tem como não produzindo efeitos perante terceiros. Justamente por quê? Porque não se tem um amplo acesso a esse documento. Mas é uma exceção à regra da publicidade como condição de eficácia, como condição de produção de efeitos e de oponibilidade a terceiros. Ok? Quais são os efeitos desta publicidade? Eu, de certa forma, já toquei neste tema. No Brasil, vigora o princípio da legitimação. Enquanto não cancelado determinado registro, se tem ele por prevalecente, por existente, por eficaz. Então, por exemplo, eu precisei pedir um dinheiro emprestado para comprar o imóvel do Blas e dei este imóvel que eu adquiri dele em garantia hipotecária. Eu quitei essa dívida. Porém, não cancelei a hipoteca. Não fiz a averbação de cancelamento da hipoteca no registro de imóveis. Pressupõe-se o quê? Que existe um direito do credor hipotecário sobre aquele meu imóvel. Mas, Emanuel, está aqui na minha mão, eu vi que tem uma quitação. Só que enquanto esta quitação não estiver publicizada no registro de imóveis, vigora a presunção de que este direito prevalece. Agora, por que princípio da legitimação? Porque ele legitima o titular do direito que está inscrito. Porém, não é uma presunção absoluta de que esse titular de direito tenha o direito, por exemplo, à propriedade, tenha o direito à sua posição de credor hipotecário ou qualquer outro direito inscrito. Porque, eventualmente, isto pode vir a ser cancelado judicialmente. Ou seja, após uma sentença judicial transitada em julgado que determine um determinado cancelamento, que se prove que está desfeito, aquele registro deixa de produzir efeitos. Isso é uma questão relevante quando nós comparamos o nosso sistema com o sistema de fé pública, principalmente o sistema alemão, que é tido como um sistema de fé pública, em que
os registros, uma vez feitos, eles só se cancelam se provada a má-fé. Ou seja, eu sempre cito esse exemplo, que é um exemplo banal. Se um investidor, um banco, um agente financeiro, vai investir num determinado país, certo? Em que ele sabe que aquela garantia que ele vai receber, ela é rígida, ela é intocável, ela é quase que imutável, evidentemente ele vai aplicar uma determinada taxa de juros. Ele vai falar, bom, eu estou com uma garantia firme que eventual vício que não era do meu conhecimento não deve me atingir. Agora, se por outro lado, esse agente vai investir o dinheiro num país em que ele sabe que há uma certa possibilidade, um risco alto do desfazimento do registro, evidentemente a taxa de juros é diversa. Eu acredito que o Brasil ele tem feito passos largos em outras mudanças legislativas para se aproximar cada vez mais de um sistema de fé pública, valorizando, pelo chamado princípio da concentração, a informação que efetivamente consta do registro. Por exemplo, se um determinado exequente, alguém que está executando alguém por uma dívida, não traz esta informação para a matrícula, ele não pode, hoje em dia, pela atual legislação, cobrar um conhecimento que não era possível de quem está transacionando com a matrícula ter, porque não tinha, está transacionando com o imóvel, ter, porque não tinha acesso a essa informação pela matrícula. Antes ele tinha que tirar não só a certidão da matrícula, mas a certidão de diversos processos judiciais ou de diversas instâncias judiciais para poder saber se aquela pessoa tinha ou não tinha ação. Hoje em dia, é necessário que o credor eventual de uma ação se preocupe em dar esta publicidade na matrícula do imóvel, porque quem vai comprar um imóvel e não vê aquela informação, ele hoje é protegido pela legislação brasileira. É por isso que eu digo que está tendo um câmbio, uma mudança, uma alteração do princípio de legitimação, que confere grande valia àquela informação registral, mas que, no limite, pode implicar no desfazimento do ato por uma sentença judicial transitada em julgado, para um princípio, em boa parte dos casos, de fé pública, e que se busca proteger a boa-fé do adquirente, presente, sobretudo, nas notícias constantes da matrícula. Ou seja, quem hoje tem que se cautelar é o eventual credor em levar esta informação para a matrícula. Então, por exemplo, se o nosso colega Brás, com uma permissão, ele está devendo e alguém vai executá-lo, não basta executá-lo em juízo. É necessário trazer esta informação para aquela matrícula daqueles imóveis que ele possui, para que, de fato, eu, que vou comprar o imóvel, possa falar, não, eu estou comprando, mas estou ciente de que ele tem uma execução. Se o credor não se preocupou com isso, não se pode cobrar de mim o conhecimento desse evento. É uma mudança relativamente nova do ponto de vista jurídico, mas que tem cada vez mais, digamos assim, avançado no Brasil. Ok? Agora, nós estamos aqui falando dos efeitos do ato registral, os efeitos decorrentes da publicidade registral. Então, aqueles títulos, aqueles documentos que as pessoas trazem para o registro e praticam um ato de registro. Quais são os efeitos decorrentes da prática desse ato? Agora, uma vez existindo o ato registrado, como que nós acessamos a informação? Ou seja, como que eu sei que o Blas ou o Emanuel ou qualquer outra pessoa é proprietário do imóvel A, B ou C? Isso se dá por meio do pedido de certidão. E aqui fica uma nota desde logo. No Brasil, existe uma distinção entre publicidade direta e publicidade indireta. Como que ocorre normalmente a publicidade no Brasil? É a chamada publicidade indireta. O que é a publicidade indireta? É aquela que se obtém através da certidão. É simples.
ninguém chega no cartório e fala: eu quero pegar o livro do cartório e verificar quem é o dono desse imóvel. Eu quero pegar a matrícula e verificar quem é o dono. Eu quero pegar uma planta e quero dar uma olhada. Não, ele vai pedir uma certidão. O oficial de registro, ele vai analisar o pedido, promover a expedição da certidão, e essa pessoa vai ter um conhecimento da informação indiretamente. Ou seja, não pelo próprio documento arquivado, não pelo próprio livro do cartório, mas pela certidão que o oficial de registro vai expedir. Então, a regra é a publicidade por certidão. Por que eu falei que é a regra? Porque, normalmente, quando a gente fala regra, é porque existe uma exceção. E, de fato, existem duas exceções, pelo menos, que de pronto já podemos nos lembrar, que são exceções previstas na lei de incorporações, que nós citamos lá atrás, para fins de pesquisa, e na lei de parcelamento do solo, que autoriza o interessado a ter acesso direto ao processo de loteamento, ao processo de incorporação. Evidentemente, com hora marcada, com acompanhamento do profissional do cartório, mas não simplesmente pela certidão. Ele pode visualizar, ele pode ter contato. Essa é uma exceção à regra da publicidade indireta. Há publicidade direta no Brasil, ou seja, o acesso ao próprio assento? Sim, nesses casos que nós mencionamos. A regra, a pessoa vai ter acesso indiretamente a isso. Eu poderia até dizer que hoje existe uma outra exceção. Nós vamos logo adiante falarmos do Operador Nacional de Registros. De alguns anos para cá, em alguns estados e mais recentemente em todo o país, é possível a pessoa obter a certidão da matrícula diretamente da central de registros. Nós vamos explicar isso para os senhores. Mas, eventualmente, alguém que vai negociar com o imóvel, ela fala: olha, eu nesse momento eu não quero ter uma certidão que me diga, além da situação da visualização daquela matrícula, me diga se existe algum outro título no contraditório, alguém que já comprou e já deu entrada no título no cartório, alguma penhora que entrou. Eu só quero ver a matrícula. E isso hoje é possível, é chamada visualização de matrícula online. O que não deixa de ser, é lógico que ainda não pega no papel, mas também não é um ato de certidão. A pessoa vai visualizar diretamente a matrícula, mas não o livro físico, mas a reprodução física desse livro que vai estar disponível online, evidentemente, mediante pedido específico, pagamento de emolumentos, mas a pessoa consegue uma visualização em questão de poucos minutos, certo? Uma questão muito interessante é que na lei de registros públicos está expresso: o oficial de registro não pode indagar o motivo ou o interesse do pedido de uma certidão. Então, alguém deseja, eu quero, o Blas é dono de um imóvel que está matriculado sob o número 10.000 no cartório. Então, tem uma ficha de matrícula que recebeu o número 10.000, que consta lá a descrição do imóvel, consta quem são os proprietários, e diz lá que o Blas é o proprietário daquele imóvel. E qualquer pessoa pode pedir a certidão da matrícula 10.000. E detalhe, pela lei de registros públicos, ele não pode, o oficial, perguntar qual o motivo ou interesse daquela solicitação. Ele tem que simplesmente fornecer aquela certidão. Veja, nós vamos tratar logo adiante de uma mudança importante, que é na legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, ressalvados entendimentos contrários, o fato da Lei de Proteção de Dados ser de 2018 e a Lei de Registros Públicos ser de 1973, por si só, não impacta nessa questão. Não existe, a meu juízo, ressalvados entendimentos diversos, hipótese de revogação, abrogação, de extinção desta regra do mundo jurídico. Continua presente a impossibilidade de indagar o interesse ou o motivo da solicitação. Eu diria que, a partir daí, teria uma vírgula, salvo em algumas circunstâncias. Então, eu diria que permanece a impossibilidade como regra,
mas, em alguns casos, a solicitação agora tem que ser motivada. E nós vamos conversar sobre isso um pouco mais adiante. Ainda na questão da publicidade e do acesso à informação, aqui é muito importante a gente anotar que o Brasil tem tido uma evolução muito grande no chamado registro eletrônico. Começou isso na cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, se ampliou no estado de São Paulo, outros estados da federação também tiveram seu sistema de registros públicos e agora, muito mais recentemente, nós estamos praticamente na fase final de implantação de um sistema centralizado de acesso online aos registros de imóveis de todo o país, que é o Sistema Operador Nacional de Registro de Imóveis do Brasil. Qual a característica do ONR? Ele serve como uma espécie de central que unifica no sentido de trato da informação para quem vai pedir a informação online. E enquanto que os registradores de imóveis permanecem com a titularidade dos dados, ou seja, os dados eles não passam ao ONR, eles permanecem esses dados nos cartórios de registro de imóveis, de forma atomizada. Porém, eles são interligados. Na hora que há um pedido feito online, aquele oficial de registro presta aquela informação, realiza aquele determinado serviço. Esta é a função do ONR, ok? Vamos conhecer um pouco do ONR? Aqui, e os amigos podem acessar dos seus computadores, dos seus celulares, está uma imagem do Operador Nacional de Registro. Veja que tem os serviços online, o serviço de atendimento eletrônico compartilhado, tem visualização de matrícula, certidão digital, vai ter um módulo que não está presente aí, chamado módulo e-protocolo. O que é o e-protocolo? É um protocolo eletrônico. É aquele o balcão virtual do cartório. É através do e-protocolo que as pessoas encaminham os seus títulos, suas escrituras, seus instrumentos particulares, eventuais títulos judiciais para qualificação e registro nos cartórios. Ou seja, não é mais necessário no Brasil que as pessoas, em todo e qualquer caso, se dirijam ao balcão do cartório. Para se ter uma ideia, hoje é possível mesmo se apresentar um processo de loteamento, um processo de incorporação via online, pelo sistema do ONR. E também, já há muitos anos e agora também já espraiado por todo o Brasil, tem o sistema de penhora online, que vocês podem ver ali em cima. Os tribunais de justiça e os tribunais em geral, das variadas esferas da federação, conseguem encaminhar os pedidos de penhora online, sem que tenha que ter a função do oficial de justiça vindo até o cartório ou até cada cartório, levando a certidão de penhora ou o mandado de penhora. Hoje, tudo isso é feito online, com uma economia não só de tempo, mas uma economia com despesas de postagens, com gasto de papel, uma chamada economia verde, em que para o meio ambiente tem sido um sucesso desde a sua implantação no estado de São Paulo. Acredito que isso é uma mudança de conceito muito relevante e que joga a favor dessa publicidade máxima dos atos registrais. De fato, no Brasil, às vezes há uma dificuldade, uma distância alongada entre o usuário do serviço, o consumidor daquele nosso serviço e o cartório físico. E o ONR ele vem, digamos assim, retirar esse distanciamento espacial. A partir daí, da sua implantação definitiva, todos os cartórios no Brasil poderão ter acesso ao ONR e, mais do que poderão, deverão
ter acesso ao INR para receber os diversos títulos, expedir as diversas certidões. Isso já é uma realidade. Ofícios para os diversos tribunais são respondidos também com o uso do INR. Então, os colegas, numa pesquisa, poderão ver que se trata realmente de um sistema de registro eletrônico em estágio bastante avançado. Ainda não perfeito, mas em estágio de aperfeiçoamento bastante avançado. Caminhando para o final, nós tivemos em 2018 uma inovação legislativa que ainda está sendo objeto de estudos do seu impacto no sistema de registros públicos, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Qual o objeto? Disciplinar o tratamento dos dados pessoais das pessoas físicas. E aqui já começa a questão. Quando o Blas tem a sua propriedade registrada aqui no Brasil, nós colocamos o seu nome, sua profissão, seu estado civil, o número do documento de sua identificação, se ele é casado, por que regime de bens, o nome da sua esposa, os dados dela também e o endereço do Blas. Todas essas informações são publicadas na certidão expedida pelo cartório. Como nós dissemos, o cartório não pode perguntar, olha, qual o motivo da sua certidão? Ele simplesmente deve fornecer a certidão. E quando a pessoa tem a certidão em mãos, ela tem acesso a todos os dados do Blas. Então, assim, surge essa discussão. Já havia uma discussão anterior, trazida pelo eminente desembargador Luiz Paulo Allende Ribeiro, se já não seria necessária essa mudança de conceito diante da proteção constitucional ao direito à intimidade e direito à privacidade. Mas, de fato, não havia uma lei que pudesse alterar esse quadro previsto na Lei de Registros Públicos de não indagação do motivo do interesse do pedido. Já com a introdução da Lei de Proteção de Dados, nós poderemos, em alguns casos, chegarmos à conclusão que se deva ter uma cautela um pouco maior no fornecimento do dado, mas ainda não no pedido. Parece que o pedido ele vai ficar limitado a algumas circunstâncias mais específicas. Mas vamos voltar à lei para depois que ele colocar essas questões. Qual a finalidade? Proteção dos direitos fundamentais de liberdade e intimidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa física. Ou seja, não publicizar informações que possam afetar o exercício da liberdade, que possam atingir a intimidade e até mesmo o potencial de desenvolvimento das pessoas físicas, voltamos a dizer. Então, surge como decorrência disso essa questão registral relevante. Como nós conciliamos a Lei Geral de Proteção de Dados e a lei e a publicidade registral que nós vimos é bastante ampla. Num primeiro momento, mas nós vamos verificar isso mais adiante no detalhamento, no primeiro momento, compreendendo que a publicidade registral deve servir a um propósito público, que é conferir aquela informação ao particular solicitante. Ou seja, deve estar dentro da esfera de atuação do oficial de registro. Deve perseguir o interesse público e a execução de regras legais que o registrador está submisso. Não me parece assim, mas isso, mesmo a lei dizendo essas coisas, não me parece que ela tenha alterado de maneira relevante, porque, afinal de contas, o próprio exercício da atividade registral imobiliária atende a mandamentos legais e atende a interesses públicos por si só. Ainda não vemos uma vedação para o fornecimento dessa informação. É bem verdade que, recentemente, numa medida provisória, lembra que vimos aquela medida provisória, aquele ato expedido pelo presidente da República, que vale como lei durante o período de sua vigência? No dia 28 de dezembro do ano passado, o presidente editou uma medida provisória, a medida provisória 1085, e ela criou, entre outras coisas, a certidão de situação jurídica atual do imóvel, que não é a certidão da matrícula do imóvel,
é uma outra certidão em que nós analisamos. Imagina que nós temos algumas certidões que elas tenham 10, 15, 20 páginas. Tem diversas hipotecas, penhoras, servidões, e muitas vezes a pessoa se sente perdida na análise daquela matrícula. Ela pode solicitar uma certidão jurídica de situação atualizada, que ela vai, de maneira mais clara, dizer quem é o proprietário, quais são os direitos reais vigentes naquele imóvel, se existe algum tipo de ônus ou não, e vai dizer isso de maneira mais clara. É lógico que, neste caso, nós talvez tenhamos que fazer digamos assim, nós talvez tenhamos que fazer uma redução de informações em relação à qualificação das pessoas, já numa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez evitar indicar o endereço dessa pessoa, mas nós não podemos dar uma publicidade por essa certidão que seja insuficiente para a prática de determinado ato também. Então, conciliar as informações que constam o registro, que são necessárias para a prática de um ato, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem sido um desafio relativamente grande. Ainda na Lei Geral de Proteção de Dados, o que parece que vai gerar um pouco mais de preocupação não são esses dados que nós colocamos que já constam efetivamente do registro público, mas são, sobretudo, os dados pessoais sensíveis. E o que se entende por dados pessoal sensível? A lei entende por dados pessoais sensíveis aqueles que se vinculam à origem racial ou étnica, às convicções religiosas, às opiniões políticas, à filiação que uma pessoa tem a um sindicato, a uma organização religiosa, filosófica ou política, aos dados relativos à saúde ou à vida sexual, aos dados genéticos, biométricos, quando esses vinculados a uma pessoa física. Vamos pensar aqui em 2 exemplos, tá? Há cartórios que se utilizam, às vezes, do sistema biométrico para identificar determinado usuário, determinado cliente. E ele tem esse sistema, ele tem essa biometria gravada no seu banco de dados. Ele tem que ter cuidado na hora de tratar este dado. Outra questão, por exemplo, os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, eles cuidam de registro de associações religiosas, de sindicatos. Será que poderia ser dada ampla publicidade a quem está sindicalizado ou que assume uma determinada postura religiosa com base numa informação fornecida pelo registro? São questões que ainda não estão muito claras e que vão ganhar digamos assim, mais corpo com a atuação do Poder Judiciário naquela função regulamentadora que ele tem e, evidentemente, na jurisprudência diante dos casos concretos que surgirão. Quais são as condições para o tratamento dos dados pessoais sensíveis? Veja bem, existem dados pessoais, mas existem dados pessoais que são sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, para serem tratados, eles devem contar com o consentimento do titular ou do representante legal e deve ser para fins específicos, ou seja, tem que ter um consentimento expresso e deve ser para um fim específico. O consentimento deve vir do titular do dado. Então, o BLAS, que é o titular eventual do dado, ele autoriza que se faça o tratamento daquele dado, certo? E para um fim específico. Eu vou citar um exemplo de cunho pessoal. Recentemente fui fazer um simples exame de sangue e pediram para que eu assinasse essa autorização de tratamento de dados. Mas eu falei, mas por que eu vou assinar essa autorização de tratamento de dados? E a pessoa me deu uma explicação razoável. Ela falou, olha, o senhor está fazendo a coleta do seu sangue neste laboratório. Mas nem todos os exames nós fazemos neste laboratório. Muitas vezes nós temos que remeter para outro laboratório. E para remeter para outro laboratório, tem que compartilhar um dado da sua saúde com o outro laboratório. Daí eu necessitar ter a sua autorização para compartilhar esse dado pessoal sensível. Certo? Agora, há casos em que não se precisa do consentimento do titular do dado. Quando for para cumprir uma obrigação legal pelo responsável do tratamento. Quem é o responsável do tratamento? Aquele que detém
a posse dos dados. Por exemplo, o oficial de registro de imóveis, ele detém a posse de certos dados. Na hora que ele vai tratar esses dados, se ele estiver diante de um cumprimento de uma obrigação legal, tudo bem, não há nenhum problema. Também nas execuções de políticas públicas pela administração pública e em outras hipóteses previstas em lei. Mas nessas duas primeiras situações, nas obrigações legais e nas execuções de políticas públicas, é necessário que se dê publicidade, que se está dispensando, se está falando, não precisa do consentimento do titular, porque está diante do cumprimento de uma obrigação legal ou da execução de uma política pública por parte da administração pública. Isso está previsto na legislação. Agora, vamos ver caso especial da LGPD aplicada ao registro de imóveis. É o que eu disse, ainda é uma lei cuja aplicação no nosso âmbito de atividade está relativamente nebulosa, cada vez mais com os escritos, os trabalhos, as palestras, está ficando um pouco mais claro o sentido de aplicação dessa lei na nossa atividade. Mas voltamos àquilo que nós dissemos no começo em relação ao poder regulamentar atribuído ao Poder Judiciário. No caso, o Estado de São Paulo, através da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ele edita normas, chamadas normas de serviço. E nas normas de serviço do Estado de São Paulo, editou o seguinte, que as solicitações de certidões e informações formuladas em bloco, relativas a registros e atos notariais de um mesmo titular de dados pessoais ou de diferentes titulares, serão negadas, mediante uma nota fundamentada, uma nota de devolução fundamentada, quando as circunstâncias indiquem a finalidade de tratamento de dados pessoais, quer pelo solicitante, quer por outros, ou contra os objetivos, fundamentos e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagine a seguinte situação. Alguém fala o seguinte, olha, eu gostaria que me dissesse todos os imóveis que o Blas tem como devedor hipotecário. Ou mais ainda, todos os imóveis em que um determinado banco possui créditos hipotecários ou fiduciários. Ou todos os imóveis que pertencem a estrangeiros e que têm um regramento próprio no Brasil. Essas coisas nós temos que ter uma especial atenção. Tivemos um caso recente, que evidentemente não vamos falar, mas que nos preocupava e pedimos, olha, nos apresente uma justificativa fundamentada e nós diremos, é possível, não é possível. E depois, no primeiro momento, negamos, no segundo momento, o pedido foi, digamos assim, filtrado, ele atendia a requisitos legais e nós podemos dar sequência. Mas perceba que é um ato infralegal, que está no âmbito do poder regulamentar, do poder atribuído ao Poder Judiciário. Mas ainda em lei nós não temos isso. Isso pode ser feito pelo Poder Judiciário? Pode. Isso pode vir a ser feito em âmbito nacional? Pode. Quem tem a competência? Ou em cada estado da federação, nós temos a Corregedoria Geral da Justiça de cada tribunal fazendo normativas similares, ou em âmbito nacional, no Conselho Nacional de Justiça, que tem atribuição constitucional para isso, faz um provimento e edita, e a partir daí todos os cartórios do Brasil são obrigados a fazer a observar esse cuidado com o tratamento de pedidos em blocos que envolvam uma determinada pessoa ou várias pessoas. O que importa aqui é verificar se não se está tentando, por esse pedido em bloco, tratar dados pessoais ou atentar contra os objetivos, os fundamentos e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Finalmente, meus amigos, agora, em fevereiro de 2022, houve uma mudança relevante, uma alteração constitucional. Lembram lá na frente? Constituição, emenda constitucional. Houve uma emenda constitucional que introduziu
3 dispositivos na Constituição Federal, e um deles na parte destinada aos direitos fundamentais individuais. Incluiu no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais individuais, o inciso 79, para constar da Constituição Federal, que o direito à proteção de dados pessoais, incluindo aqueles dados constantes em meios digitais, é um direito individual fundamental. Então, se antes nós podíamos dizer, na esteira do quanto sustentado pelo Dr. Luiz Paulo Linde Ribeiro, que havia uma possível, digamos assim, base constitucional para restrição de dados em virtude do princípio da intimidade, do princípio da privacidade, agora há uma base constitucional muito mais relevante, que é o próprio reconhecimento constitucional de que a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental. Isso modifica alguma coisa em relação à publicidade registral? Eu coloco aqui a minha opinião, evidentemente sujeita a críticas e a todas as alterações possíveis no futuro, certo? Eu não creio, porque a Constituição já garantia o mesmo grau de direito fundamental, o direito à propriedade, que é tratado nos registros, que é tratado em boa parte no registro de imóveis, o direito à privacidade, o direito à intimidade. Eu diria o seguinte, que aqueles dados pessoais que não resultem diretamente da prática dos atos registrais, por exemplo, os dados pessoais de um funcionário do cartório, os números de telefones de um cliente do cartório. Vamos supor, o Blas veio até o meu cartório, deixou o seu nome, o seu número de telefone, para trazer uma escritura. Esse dado ele não pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Vai ficar na base de dados do cartório, mas não pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Há que se ter um tratamento de dados, há que se ter eventual negativa no pedido de uma informação desse tipo. Eles devem ser corretamente tratados, mantendo-se a publicidade dos dados contidos nos atos registrais. Então, aqueles atos que constam da matrícula do imóvel, por exemplo, aqueles devem ser publicizados, no meu modesto juízo. Enquanto que aqueles dados que não se vinculam diretamente com o ato registral devem ser objeto de um tratamento visando a saber se eventualmente não deve ser compartilhado ou se eventualmente não deve ser compartilhado com certa restrição. Sem prejuízo de todo caso se ter uma atenção especial quando se tiver em mente dados pessoais sensíveis. Esse é o contributo que nós podemos dar aos colegas para trazer um pouco desse panorama acerca do registro público no Brasil, sua base constitucional, seus principais diplomas legais, como se dá o acesso à informação, quais são os efeitos da publicidade registral, como se dá o acesso pela publicidade direta, pela publicidade indireta, e trazendo alguns cases de inovação, sobretudo naquilo que se vincula à Lei Geral de Proteção de Dados, que tem sido objeto de bastante estudo atualmente no Brasil. Evidentemente, como apaixonado que sou pelos registros de imóveis, teriam outros tantos temas que têm grande importância que poderiam ser debatidos. A participação que atualmente os registros de imóveis têm no controle de atividades financeiras atípicas, a participação na regularização fundiária, que tem introduzido milhões de pessoas ao mercado formal de propriedade imobiliária e, consequentemente, ao mercado de crédito. Mas eu acredito que hoje é a colaboração que nós podemos trazer, já nos colocando à disposição para responder as questões, pedindo que sejam, que compreendam as nossas limitações nas respostas. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos la participación del doctor Emanuel Costa Santos y le pedimos acompañarnos en el bloque de las preguntas.